E aí, rapaziada, sejam bem-vindos ao novo canal, ou melhor, né, novo vídeo do novo canal Capital Santista. Sou o Fernando, hoje o Exaú não pôde participar, o pessoal tava com as filhinhas dele, mas vamos lá, vou tocar o pré-jogo para vocês aqui, não deixar vocês sem informações para o jogo do Fechão. Pessoal, a gente tem o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Já estamos aí na terceira rodada e o Santos só tem um ponto. Então precisamos pontuar, precisamos já levar a sério o Campeonato Brasileiro, né? Vou trazer as informações para vocês como de sempre, pessoal. A gente fez algumas apurações, o Musset já postou os relacionados da partida. Eu vou dar uma lida para vocês alguns primeiros nos desfalques, tá? Então a gente tem, ó, João Basso. Ele estava lesionado, mas parece que se recuperou e está disponível. Então os desfalques são vou passar primeiro os nomes que a gente já sabia por lesão, né? No caso, Adonis ainda não se recuperou, Zé Rafael, o Ilharão. Só que, pessoal, a gente também tem dois nomes que não viajaram, não foram relacionados. E aí entra um ponto de preocupação. Menino Ney e o cunhadão, Gabigol. A questão, pessoal, é que, opinião minha, é aquela questão do sintético, né? O Gabigol pode estar desgastado das últimas partidas e o Neymar tá se poupando aí porque tá voltando de lesão e evitar o gramado sintético. A gente sabe que a maioria dos atletas hoje tem essa questão com o sintético, né, de jogar, mas pessoal, o Santos precisa pontuar. Então eu penso que eles deveriam sim jogar. Claro, né, a decisão é do atleta, assim como da comissão técnica, mas eu penso que eles são profissionais, então eles teriam que atuar, até porque o Santos teria 5 jogos na Série A em campos sintéticos, né? Seriam os clubes que possuem gramado sintético no Brasileirão da Série A. Então eles não jogariam 5 partidas, ou seja, são 15 pontos que o Santos deixa de disputar com, entre aspas, os seus melhores atletas, né? Mas vamos lá, superada essa questão, né, que a gente já tem do desfalque, a gente tem alguns nomes dos relacionados que eu achei interessante, que o Vojvoda, talvez até por falta de opção, né, mas ele levou da base. Ele levou como zagueiro, só para vocês terem noção, pessoal, o João Ananias, que é o zagueiro da base, e eu acho interessante, né, para o menino já estar fazendo parte ali do elenco, né, viajando, conhecendo, treinando junto com o profissional. Creio que ele não vai ter oportunidade de entrar, a não ser que aconteça uma situação extrema de expulsão, algum atleta que não conseguiu jogar porque se lesionou, passou mal, algo do tipo, e ele fique como uma opção. Mas tem outros nomes na frente. Mas já é um avanço, pessoal. Então, assim, são meninos que estão ganhando, de certa forma, oportunidade. Quem sabe no segundo tempo o Vojvoda pode colocá-lo. A gente sabe que zagueiro não costuma ser substituído, senão não sei que precise, mas pode ser que role uma situação e aí seja interessante colocar o menino para ele ganhar uns minutos, né? Principalmente se a partida tiver uma partida controlada, que é difícil. O Santos tem a partida controlada, né, pessoal? Ainda mais fora de casa. Bom, outros nomes que eu acho interessante também, pessoal, a gente tem o retorno do Gustavinho, tá? Como de meio, que é o Gustavo Henrique, ele se recuperou da lesão, então ele pode ser aí um meio-campo, volante, né, ao ser utilizado aí pelo Vojvoda. Existe mais chance dele ser titular, né, do que o Ananias na zaga, no caso o Gustavinho no meio de campo, pois a gente está com muitos desfalques, né? Só a saída do Arão e a saída do Zé Rafael, por exemplo, por lesão, a gente fica com a opção de Schmidt, Rincon, Gabriel Montempo e Gabriel Menino, que está de volta, né, da expulsão. Então, são 4 nomes. Pensando que o Rincon ficaria na última da lista, em segundo tempo, reposição, e o Schmidt está desgastado das últimas partidas, pelo que foi apurado, existe a possibilidade do Gustavinho jogar. Não creio que ele seja titular, tá, pessoal? Mas é só um feeling que ele pode, pelo menos, entrar e ganhar alguns minutos. E o menino é bom. Para quem já acompanhou da base, já viu alguma coisa, e o menino é bom. Bom, é isso, pessoal. Também a gente tem de base, né, falando, Matheus Xavier e Robinho Júnior. Robinho Júnior, pessoal, não precisa ser apresentado, todos já conhecem, né? É um menino que tá sempre aí com o elenco profissional, mas não tem ganhado minutos nos últimos jogos, né? E tem o Matheus Xavier, que já entrou, né, na partida, se não me engano, contra o Corinthians, né, pelo Campeonato Paulista, mas tá ali como disposição de ataque. Como o Gabigol não estará, é uma possibilidade a mais, né? Agora tem os nomes relacionados, tá, pessoal? Que eu acho que são nomes que a gente já sabe, né? Um ponto negativo, que é o Sherman. Ele poderia ter levado o Sherman e não relacionou.
Eu não sei o que acontece com esse menino, infelizmente. É, outro nome que a gente tem, que é por opção técnica, tá? Que aí a gente tem que concordar. Seria a questão do Tiquinho Soares e a questão do Alex Duarte, pessoal. Não tem condições de jogar pelo Santos mais, né? São dois nomes que a gente já pode entender que eles fora é melhor. É isso, pessoal. Então, de informações são essas. A possível escalação, a gente tem um feeling do que pode ser, tá? Não temos ainda um time fechado, porque as ausências ali implicam em algumas mudanças, né? Mas a gente tende a pensar que ele vá com Gabriel Brazão, né? Com certeza, nosso monstro sagrado do gol. Temos também a opção de lateral, que eu creio que ele deve jogar sim com o Hugo Vinícius, não deve colocar o Mike. E a gente fica na dúvida se na outra lateral ele vai usar o Escobar ou o Lira. Como o Escobar vem jogando, pode ser que o Lira ganhe minutos. Espero que sim, né? Muito melhor. Outro ponto, na zaga a gente tem a opção de, vamos pensar que vai ser Luan Pérez, em que pese o Luan Pérez está jogando mais, né? Acho que ele é o candidato ali a ser titular. E aí, como dupla de zaga, na ausência das Zones, eu vou pensar que ele vai estar usando o Zé Ivaldo, pessoal. Sei que não é o ideal, mas eu acho que é o que deve acontecer. Meio campo, o Gabriel Menino tá de volta, provavelmente vai jogar. Creio que o Schmidt também, mesmo estando cansado. E aí ele pode jogar com o Gabriel bom tempo, como ele fez na última partida contra o Noroeste, né? Tem a opção do Gustavinho também, mas eu não creio que ele vá entrar de titular, talvez quem sabe no segundo tempo, e o Rincon acho que nem entraria, só numa emergência mesmo, né? No ataque, as opções que a gente tem dos relacionados, então seria talvez Barreal, eu sei que ele sentiu na última partida, foi substituído, mas parece que foi alguma coisa mais leve, no sentido de pancada, e ele estaria disponível para jogo. O Roleiser, que eu acho que não deve começar a partida, porque tá numa nhaca, né? Quando entra o Roleiser, pessoal, pelo amor de Deus, tá numa vontade. Ele é o argentino mais brasileiro que eu conheço, não é possível. Mas ficaríamos talvez com, no ataque, né? Creio eu, com Barreal. Na outra ponta, eu acho que deve ser Rony, como titular. E talvez no segundo tempo aquela substituição, pensando em, infelizmente, Lautaro Dias. E como centroavante, provavelmente deve ser eu mesmo, passeando. É isso, pessoal. Então, possível escalação. Esse jogo vai ser pela, como eu falei para vocês, pessoal, vai ser lá em Curitiba, na Arena da Baixada, contra o Atlético do Paraná, tá bom? Atlético Paranaense. Esse jogo tá marcado para hoje às 19 horas, pessoal. Será transmitido pelo Sport TV e Premier. Então, pessoal, toda a força do mundo aí pro Peixão. É um jogo fora de casa, difícil. Sei que o Atlético tá vindo da Série B, mas é um time que tem ficado na Série A, caiu e voltou já rapidamente. Então, é um clube estruturado, né? Em certo ponto, que pode ter perdido a receita, né? Porque quando cai para a Série B, diminui muito o orçamento do clube. Mas a gente sabe que é um time forte aí a disputar. Não digo títulos, mas acredito que não é um dos favoritos a cair, que tem outros clubes piores aí, né? Que são mais favoritos à queda, inclusive se o Santos continuar nesse caminho, né? É isso, pessoal. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Esqueci de pedir no começo, né? Mas a gente nunca esquece. Se puderem, pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, vai dar uma força muito grande pra gente, tá? A gente conta com o apoio de vocês para estar espalhando mais essa notícia do Santos Futebol Clube para todos aí, tá bom, pessoal? Um forte abraço e espalhem, curtam, se inscrevam no canal, espalhem essa notícia aí e vamos torcer que o Peixão volte com 3 pontos, hein? Vai dar certo, vai dar certo. O Santos vai conseguir a primeira vitória e vamos dar aquela embalada para fazer uma gordurinha no começo do campeonato aí, porque esse ano vai ser punk. Quarto e domingo, precisa aproveitar as oportunidades. Pode ser 0-0, pode ser o gol de bicicleta do Rony. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, mais uma vez por assistirmos até o final. Se inscreva no canal, compartilhe e dê o like. Forte abraço e vamos, Peixão!